Luca? Samuel Conrado. E aí, Gata Show? Animação dessa, viu, menino? Tu não foi animado? Não, amigo, tu tá com... Não, Você tá isso, bem? Não, eu tô animado. Bom dia, Gata Show. Ah! Bom dia a você, bom dia, Daniel Farias. Ele tá sem Alexandre óculos. Mota. Cadê o óculos E a dele? todos os amigos ligados aqui na Verdinha e também na TV Diário, vamos falar sobre de o lente. Vina, né? Até porque ontem nós conseguimos a informação, Denise, sobre este retorno do camisa 29, né? Afinal de contas, tem um 29 vestindo essa camisa já aqui no Ceará, verdade. que é o Bruno Tubarão. Vai ser uma discussão aí que vai ter nos bastidores do Vozão, mas sobre a saída do Rômulo. Aconteceu Sim. ontem, né? A gente conseguiu a informação que o Rômulo não vai mais vestir a camisa do Vozão nesta temporada. Ele vai ser devolvido ao Palmeiras e o seu futuro deve ser o Novo Horizontino. E aí fica aquela dúvida, né? Pô, Samuel, mas o meia atacante Vina não estava nos planos do Ceará. O Alvinegro não queria um meia. E de fato, nós trouxemos aqui essa informação várias vezes, que a ideia do Vozão era trazer jogadores do setor ofensivo, atacantes, centroavante, jogador de lado, de campo. E aí, a vinda do Vina veio justamente a calhar com a saída do Rômulo. A saída do Rômulo abriu a necessidade do time ter mais um jogador para aquele setor no meio de campo, para disputar espaço com o Lucas Mugni, com o Matheus Araújo e também com o Lourenço aí no meio de campo do Ceará. E aí o Rômulo sendo devolvido ao Palmeiras abriu caminho, o retorno do Vina a vestir a camisa do Vozão. O Rômulo chegou a atuar em 21 partidas com a camisa alvinegra e não conseguiu se firmar em nenhuma ocasião. Foram poucos jogos que ele entrou como titular sob o comando do técnico Léo Condé. Nas últimas partidas, Léo Condé tem escolhido o Matheus Araújo ou até mesmo o Rômulo, improvisado assim, né, na vaga do Lucas Mugni. E aí o detalhe sobre a saída do Rômulo é porque volta o Vina e para isso dar certo, Denise, ele teve que se adequar toda a questão salarial junto ao Alvinegro de Prangabuçu. Até um detalhe interessante, a dívida que existia entre Ceará e Vina foi toda quitada. O Vozão não deve mais nenhum centavo ao Vina em relação àquele valor que devia em 2022, na sua primeira passagem no Alvinegro de Prangabuçu. Por isso, o Vina volta e o Ceará não deve mais nada em relação a pendências anteriores e agora veste a camisa do Ceará nos próximos dias aí para ver quem que monta o time do Ceará já pensando no jogo contra o Flamengo. Denise, essa Diga lá, informação do Samuel é muito importante. Sim. Porque quando a gente traz as informações aqui é porque a gente apura, conversa, tenta entender o que está acontecendo. Às vezes os próprios dirigentes entram em contato para tentar explicar, Você tem moral, para a gente Alexandre, tentar com a galera. repassar a melhor informação. E assim, de fato, Denise, o nome Vina, quando ele surge, né? E é mais o Vina se oferecendo ao clube, tanto que ele está fazendo isso há mais de 2 meses, e o Ceará não tinha feito em nenhum momento a proposta, ou seja, não foi o Ceará, o Vina estava lá livre, o Ceará naquele momento não queria. Essa é uma verdade, uma constatação. Só que naquele momento, né, Denise, em que o nome dele volta à tona, o Ceará está com problema de resultados, aí há um debate interno, né? Havia divergências. Tinha gente que era favorável, outros não eram. Quem bancava o Vina, queria muito, era o João Paulo. O presidente do clube, ele era muito favorável à chegada do Vina. Só que havia um entendimento no departamento de futebol que não havia necessidade de um outro meia. Por isso que essa saída é tão importante. Então, é esse o alinhamento que faltava, né? Havia gente que queria o Vina, outros falavam, cara, não isso precisa. da própria diretoria, a gente, né, a Alexandre? gente tem aí 3 meses, para que isso? Aí se encontra um caminho pro Rômulo. Rômulo não era aproveitado, não estava rendendo, o que o Samuel traz, né? O atleta vai sair, vai ser devolvido ao Palmeiras para fechar com o Novo Horizontino. Vai voltar para a Série B o Rômulo. Então, abre essa vaga. Aí, essa ala que tinha um outro entendimento sobre o Vina disse, não, agora, né, tem um espaço. Vai sobrar um dinheirinho. E aí a gente pode precisar de um meia, porque o objetivo sempre foi ter 3 meias ofensivos. Aí abre essa lacuna, o João Paulo diz, rapaz, eu vou fechar com o Vina. E aí tem esse alinhamento. Muito importante também que a negociação, Denise, só aconteceu porque internamente o clube só queria fechar com o Vina quando tivesse resolvido o pagamento dele. Ou seja, é um novo capítulo, é um novo momento. O Vina não iria ser jogador do Ceará se ele não tivesse fechado essas pendências aí. E o Ceará terminou de pagar ele, né? Estava com essa dívida, o Vina não colocou o Ceará na justiça, fez esse acordo aí com o clube, então, diferente de outros jogadores que colocaram o Ceará na justiça, o Vina ficou lá na dele, esperando o Ceará pagar, o Ceará foi pagando, o Ceará quita a dívida com o Vina, ele fica novamente isento desse pagamento, e aí o Ceará vai lá e diz, pronto, Vina, tem vaga, resolvemos a pendência com você, vai baixar o salário, Vina? Vou, pois vem. E foi desse jeito. Então, esse é o entendimento interno, né? E por que o Ceará mudou de ideia? Que é muito o que o Samuel está trazendo.
Agora não significa que parou por aí, né? Muita gente, inclusive, perguntando, o Ceará vai contratar mais alguém? Ontem surgiu uma informação também, Denise. O presidente do clube tá lá no Equador, Ele não tava contratando o Brian, não sei o quê. João Paulo ontem era no aniversário. Era lá, Lá no Iguape. lá no Iguape. Ontem à noite ele estava no aniversário. Mas, se ele vai depois ou não, isso eu não tenho como atestar que ele não irá fazer isso. Ou então o Ceará teria mandado outro representante. Agora, o presidente do clube, essa informação não procede. Ele ontem estava por aqui mesmo. E o Ceará estava tentando, Denise, contratar o Brian, né? É Brian Ramírez, né? Brian isso. Ramírez. Que é um atacante equatoriano da LDU. O Ceará realmente fez uma proposta robusta, alta, um alto valor. Seria a maior compra da história do clube, né? 2 milhões de dólares, dá em torno ali de 11 milhões de reais. Inicialmente, o presidente da LDU não aceitou essa negociação, ele considera o Brian inegociável. Isso é o que o próprio presidente fala para nossa equipe. Quando a gente entra em contato, ele inclusive é acessível, né? Isso. Você manda um WhatsApp lá pro presidente da LDU, ele responde. Então, acho que não precisa nem ir lá, Denise, para saber a resposta do homem. Mas o que é fato, né? O Ceará, ele entende que ele tem, nesse momento, a necessidade de fazer um investimento mais robusto, essa possibilidade. E se não for o Brian, vai depositar esse dinheiro em outro jogador. Mas, realmente, esse atleta aí, que tem 24 anos e, para muitos, é considerado o melhor jogador da LDU, ele é ponta, esse seria o principal alvo do Ceará no momento. Denise, e só um comentário em relação a essa saída do Rômulo e chegada do Vina. A gente estava falando muito, analisando aí o impacto positivo que essa chegada do Vina pode gerar no Ceará, mas é uma pena também essa passagem tão apagada do Rômulo pelo Ceará, né? Viveu com a expectativa tão alta, né, era um Daniel? jogador que eu particularmente acreditava que poderia ajudar muito o Ceará. Verdade. Porque era um jogador muito elogiado pelo que ele fez lá no Novo Horizontino. Existia aquele aspecto, né, que o Samuel trouxe ao longo dos meses, que ele já havia trabalhado com o próprio técnico Léo Condé lá no Novo Horizontino. Então, se o Léo Condé deu o aval, é porque acreditava que o Rômulo poderia ajudar o Ceará. Lá no Palmeiras, né, muitos torcedores reclamavam da falta de oportunidades que o Rômulo tinha com o técnico Abel Ferreira, que ele poderia ter mais oportunidades, poderia ser melhor aproveitado. Eu lembro que no momento da chegada dele, viraliza até um vídeo do Estevão, né, que naquele momento era o grande craque do Palmeiras, Sim. elogiando o Rômulo, dizendo que era um jogador que ia muito bem nos treinamentos. Só que realmente, Denise, dentro de campo com a camisa do Ceará, o Rômulo não entregou. E eu acho que não foi nem falta de oportunidades, né? Se a gente for olhar aqui, o Rômulo fez 21 partidas com a camisa do Ceará, não foi pouco, né? Não foi titular em todas, na maior parte delas, na verdade, ele saiu do banco de reservas. Tava olhando aqui, eu acho que talvez 4 partidas ele tenha começado como titular, o Samuco não sei se ele tem essa informação, mas enfim, ele teve chances, teve oportunidades, principalmente no começo da temporada. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, mas não agarrou a oportunidade. Agora, por exemplo, Denise, poderia ser um momento que se o Rômulo estivesse em alta, ele poderia ser muito bem aproveitado. Sim. Porque a gente fala de um momento que o Lucas Mugni não tá tão bem, o Matheus Araújo, eu acho ele meio instável, alguns jogos ele vai bem, outros ele fica mais apagado. Ou seja, se o Rômulo estivesse destacando, ele poderia ter mais oportunidades, poderia ajudar o Ceará. Eu lembro muito também que no começo da temporada ele jogava centralizado, mas chegou a ser utilizado pelo Léo Condé até como um ponta aberto ali pelo lado esquerdo, porque é um jogador veloz, né, habilidoso, enfim, mas que realmente não correspondeu. Uma pena, né, realmente, porque se trata de um jogador cercado de grande expectativa. Foi uma tentativa frustrada aí do Ceará de explorar bem a qualidade desse jogador, que é jovem ainda, 23 anos. Tem muito chão pela frente aí. Desejar toda sorte aí para o Rômulo, que vai aí voltar a vestir a camisa do Novo Horizontino. Boa sorte aí. Boa sorte também ao Vina, que vai aí vestir a camisa 29 e vai ter Será? uma confusão. Eu acho que não tem como o Bruno Tubarão fazer essa confusão, não. Viu? Vai não, né? Eles vão aproveitar, vamos fazer aquela média, vai ter o vídeo do Tubarão entregando a camisa 29. É. Pelo que o toda Tubarão tem feito até que ele Tá com sem essa moral, tá ele sem não tá com moral, essa é Tubarão. moral, não. É, Tubarão tá Tem sem moral. gente- Sem nem um tubarão não, viu, Denise? A torcida do Ceará queria que ele usasse era número nenhum, Denise. Ixi, Não, ei. não, que é isso, Eu já rapaz. ouvi torcedores do Ceará Não, falando não, isso. não é assim né? não. Sim, sim. Mas assim, de fato, ele não tá com essa moral Tá pra não, barrar né? a camisa do 29.